Entre profissionais de diversos setores, diversos segmentos, sempre há brincadeiras, né, feitas pelos próprios profissionais. Dentro da contabilidade existe uma brincadeira feita por contadores e ela diz assim que um determinado empresário procurava um contador e ele precisava de um contador que atendesse às suas necessidades. Então, foi fazer uma entrevista procurando qual seria o melhor profissional. Apareceram duas pessoas para a entrevista. O primeiro contador, quando entrou na sala e se apresentou, o empresário perguntou para ele: quanto é 2 mais 2? E ele responde: ora, 2 mais 2 são 4. O segundo entrevistado entrou na sala, também se apresentou, e o empresário pergunta a ele: quanto é 2 mais 2? E ele responde: quanto o senhor quer que dê 2 mais 2? Diz na historinha que o empresário contrata o segundo profissional, o que respondeu: quanto o senhor quer que dê 2 mais 2? Claro que isso não condiz com a contabilidade, que é uma ciência que busca a exatidão, que busca o equilíbrio entre as contas, que busca levar até os empresários, até os usuários da contabilidade, informações fidedignas, informações precisas para ajudar na tomada de decisões. Portanto, essa é uma brincadeira que não reflete a realidade da contabilidade. Dentro desse conceito de 2 mais 2 ser 4, nós temos os chamados lançamentos contábeis. E os lançamentos contábeis, eles se utilizam de um método conhecido como método de partida dobrada, ou método veneziano. Esse método ele foi escrito pela primeira vez por Luca Pacioli, há muito tempo no passado, e é utilizado até hoje pelas contabilidades, pelas organizações, para fazer o fechamento de suas contas. E o método de partida dobrado, de uma forma muito simples, ele significa o quê? Que quando eu tenho um lançamento em uma conta, ou seja, uma conta vai receber um crédito, outra conta irá receber débito. Então, esse é o princípio básico do lançamento, né, do método de partida dobrada. E aí, numa primeira fórmula, eu posso ter uma conta recebendo débito e outras contas recebendo créditos, ou seja, mais de uma conta vai receber crédito. Eu posso ter mais de uma conta recebendo créditos e uma só conta recebendo débito. O importante é que no final desse lançamento, a soma, né, dos créditos lançados em uma conta ou em várias contas serão iguais aos débitos lançados em uma outra conta ou em outras contas. Isso vai trazer para o lançamento contábil um equilíbrio. Você imaginar a figura de uma balança onde eu vou colocar pesos dos dois lados e sempre serão iguais esses pesos, para que haja um equilíbrio. Porque esse é um princípio, né, do balanço patrimonial, a igualdade entre o ativo e o passivo. Quando a gente fala de lançamento contábil, algumas pessoas tendem a olhar para isso como algo complicado, o que não é. Quando você olha para um razonete, o razonete é um desenho em forma de T, onde eu tenho na esquerda os débitos lançados e na direita eu tenho os créditos lançados, eu posso entender que o raciocínio do razonete ele é semelhante ao formato do balanço patrimonial, que tem na sua esquerda os ativos da empresa, que são os bens e os direitos dessa empresa, e na sua direita tem o passivo, que são os deveres e as obrigações. Como o ativo de uma empresa, esse ativo ele tem a sua origem no passivo, então todos os recursos que estão aplicados na empresa do lado do ativo, eles tiveram a sua origem no passivo. Sempre tem alguém financiando a empresa, sejam terceiros ou sejam sócios. Portanto, o ativo de uma empresa tem para com o passivo, para com quem financiou, para quem está colocando seus recursos na organização, um dever. Então nós temos
que entender que as contas de ativo elas têm natureza devedora. Isso nos traz a seguinte situação. Uma conta com natureza devedora, todas as vezes que eu lanço um débito nessa conta, eu estou aumentando o saldo dessa conta. E todas as vezes que eu lanço um crédito nessa conta, eu estou diminuindo o saldo dessa conta. Um exemplo de conta de ativo seria o caixa. O caixa de uma empresa tem ali um recurso, esse recurso pertence à empresa, é um ativo, portanto, tem natureza devedora, e todas as vezes que eu coloco o dinheiro no caixa da empresa, essa conta vai receber um lançamento de débito. Eu estou aumentando o saldo do caixa. Para facilitar o entendimento, basta eu lembrar do extrato bancário. Então, um lançamento numa conta de ativo é o oposto do que ocorre no seu extrato bancário. Lá no seu extrato bancário, quando você deposita, o banco lança para você um crédito. E quando você faz um pagamento utilizando o saldo, ele vai lançar ali um débito, porque não tem o raciocínio da contabilidade. Dentro desse conceito, né, de que o ativo tem natureza devedora e suas contas, quando recebe débito, aumenta o saldo, e quando recebe crédito, diminui o saldo, basta eu olhar o lançamento num extrato bancário e raciocinar o contrário. Já o passivo de uma empresa, ele tem natureza credora. Aí vai ser diferente. No caso dos lançamentos no passivo, nós vamos encontrar uma semelhança com o extrato bancário. Quando eu lanço um crédito numa conta de passivo, eu estou aumentando o saldo dessa conta. E quando eu lanço um débito em uma conta de passivo, eu estou diminuindo os saldos dessa conta. Mas o que vem a ser as contas? As contas são variáveis que são criadas para receber valores, né? E esses valores, essas contas, à medida que a empresa vai movimentando, vai comprando, vai vendendo, vai trabalhando com a sua atividade fim, essas contas, esses acontecimentos, eles vão sendo registrados nessas variáveis. Depois essas variáveis são calculadas, faz-se o fechamento da conta, transfere-se esse valor para um balancete de verificação, que é uma ferramenta que pode ter a utilidade de verificação se você não errou os lançamentos do método de partida dobrada, porque se no razonete o total dos débitos for igual ao total dos créditos, eu sei que os meus valores foram transferidos de forma correta. E eu fechei as contas, eu fechei essas variáveis de uma forma correta. Então essa variável, numa outra analogia, nós podemos dizer que é semelhante a um armário cheio de gavetas. Cada gaveta representaria uma conta. E tudo que você tem para ser guardado, você sempre coloca em gavetas e nunca fora das gavetas. Logo, se tudo que você tem, você guarda, condiciona isso nessas gavetas, todas as vezes que você tirar algo de uma gaveta, você vai colocar em outra gaveta. Esse é uma analogia simples para você entender que os lançamentos nas contas, ou seja, nessas variáveis, eles sempre terão no mínimo 2 lançamentos. Uma conta recebendo crédito, outra recebendo débito. Agora, se a conta que recebe débito ou recebe crédito vai aumentar o saldo ou diminuir, isso depende da natureza dessa conta. Então, se ela é uma conta de ativo, tem natureza devedora. E aí, nesse caso, todo débito aumenta o saldo da conta. Se ela é uma conta de passivo, ela tem natureza credora. Portanto, todo crédito lançado nessa conta aumenta o saldo dela e todo débito diminui. Mas nós não temos só as contas de ativo e passivo, que são as chamadas contas patrimoniais. Nós temos também as chamadas contas resultado. As contas de resultado são aquelas contas que receberão os valores, né, que vêm das receitas, que é o fruto da atividade fim, e as despesas, ou seja, os gastos que eu tenho para gerar essa receita. A diferença entre a receita, que é aquilo que eu vou conseguir com
com a venda dos meus produtos, dos meus serviços, menos aquilo que eu gastei para gerar essa receita, eu vou encontrar um resultado. Né? Esse resultado, se for positivo, ele é lucro. Se for negativo, ele é prejuízo. Este lucro ou este prejuízo, este sim é uma conta patrimonial e ele vai entrar lá no balanço patrimonial, dentro do patrimônio líquido, que é o valor dos sócios dentro da empresa. Portanto, eu tenho contas patrimoniais, e essas contas patrimoniais, quando eu fecho o meu balancete de verificação, eu transfiro elas para um balanço, montando o balanço, e eu tenho as contas de resultado. E essas contas não irão participar do meu balanço, mas o resultado delas, ou a diferença entre as receitas e as despesas que eu tive para gerar essa receita, eu vou encontrar isso em outra ferramenta, em outro relatório gerencial chamado DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Esse resultado, esse sim, entra no balanço. Portanto, quando eu sigo o método de partida dobrada e faço todos os lançamentos de forma correta e apuro o resultado, separando, né, as contas patrimoniais das contas de resultado, e o resultado eu lanço no balanço, eu vou encontrar no meu balanço um equilíbrio. Assim, eu vou ter ativo sempre igual ao passivo. Só existe uma situação para o ativo estar diferente do passivo. É quando você errou os lançamentos contábeis e aí não vai fechar. Portanto, essa lógica, ela funciona e ela existe há muito tempo. Ela não é algo novo, mesmo com o uso da tecnologia, da informática, dentro da contabilidade, o princípio, o método de partida dobrada ainda é o mesmo que foi escrito por Luca Pacioli. Portanto, a gente conclui que 2 mais 2 dentro da contabilidade será 4.